Atos, capítulo 2, do verso 5 ao verso 13. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falarem, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Nós vamos pensar apenas no verso 12, na pergunta: que quer isto dizer? Vamos repetir essa pergunta? Que quer isto dizer? Não existe mais nada mais que nos incomoda do que a incompreensão, o desconhecimento, o fato de não saber ou de estar mal informado. Isso nos incomoda. Isso nos incomoda. Você está numa estrada ou entra numa cidade que você não conhece, confiado no GPS, e ele pifa. E aí? Como é que você faz? Você encara isso numa boa? Você está atrasado para um compromisso nessa grande cidade, um compromisso importante para a sua vida profissional, e você entra e o GPS pifa. E aí você acha que está mal informado, não saber o caminho é algo natural, relaxa, fala, né? E segue o caminho. É isso? Não. Você vai a um médico, ele dá um diagnóstico, vai em outro médico, ele dá outro completamente diferente. Aí você fica indeciso, você não sabe qual dos dois está correto, e esta má informação gera em você um estado de aflição, de angústia muito grande. Nós não somos pessoas dadas à má informação por natureza. Deus não nos criou para vivermos mal informados. Deus nos criou de maneira graciosa e perfeita para que o nosso relacionamento com Ele fosse inteiro, perfeito, e assim nós pudéssemos viver nesta comunhão com Ele de perfeição, sempre muito bem informados. Mas aprove ao ser humano abandonar o projeto divino, virar as costas para o Senhor, não acreditar na informação dada por Deus e acreditar na má informação que o inimigo trouxe para o ser humano. Deus havia dito: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Morrerás viverás separado de mim, da sociedade e de você mesmo. Mas aí nós sabemos muito bem a história, todo mundo aqui conhece, que lá no Gênesis conta que Satanás chega e entra com um tabloide, né, mentiroso, e diz: não é bem assim. Deus está tentando enganar vocês, porque Ele sabe que do dia que você comer isso aí, você vai se tornar como Ele. O que o ser humano faz? Ele opta por acreditar nessa mentira. Ele opta pela má informação e colhe todos os malefícios disso, ele se distancia de Deus. Então nós precisamos aguçar a santa curiosidade que Deus nos deu. Porque rompidos do relacionamento com o Senhor, o que vai nos conduzir de volta à presença de Deus é a graça de Deus. Só isso. Não é o nosso conhecimento, não é a nossa vontade de saber as coisas. No entanto, a partir do momento em que, pela graça, entendemos que nós nos distanciamos de Deus, que Jesus Cristo veio ao nosso resgate e que morreu pagando um alto preço da nossa condenação ali naquela cruz, ressuscitando ao terceiro dia e nos trazendo de volta a reconciliação com Deus, agora nós devemos viver nessa santa curiosidade.
O que eu chamo de santa curiosidade? É quando você vai atrás da informação verdadeira, quando você é aguçado pelo próprio Deus para descobrir aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que é espiritual, aquilo que é carnal, aquilo que é a armadilha do homem, aquilo que é de Satanás, aquilo que é do mundo. É quando você começa a perceber as coisas e você não é inocente. Você não é um inocente mais. Você não é um desavisado espiritualmente, porque a graça de Deus te acordou. O Espírito Santo de Deus tocou seu coração. E você começa a perceber a vida em toda a sua plenitude. A curiosidade é boa. Foi por causa da curiosidade que aconteceram os grandes descobrimentos. Foi porque os navegadores falaram assim: rapaz, o que será que tem depois desse mar aqui? Então a curiosidade gerou os grandes descobrimentos. E daí descobrimos o Brasil, terra que manda leite e mel, né? Os grandes descobrimentos aconteceram assim, ao longo de toda a história. As invenções são resultados da curiosidade. Se temos hoje luz elétrica, é resultado de curiosidade. Se nós temos um monte de coisa que usufruímos o tempo todo, é resultado desta curiosidade. Só tem um detalhe. Quando entramos na palavra do Senhor, descobrimos que precisamos ter curiosidade também no campo espiritual. Olha o versículo 12, o texto que nós lemos. O texto vai dizer que os discípulos estavam numa casa e quando tudo acontece, uma grande obra espiritual, a descida do Espírito Santo, o início do ministério dele, eles perguntam às pessoas que veem esse momento acontecendo: o que quer isto dizer? Olha o capítulo 1, verso 15 de Atos. O texto vai nos contar, capítulo 1, verso 15, que naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse, e aí ele começa a falar sobre a obra do Espírito Santo na vida da igreja. Que momento é esse de Atos? É o momento em que Jesus Cristo havia ressuscitado, reúne os seus discípulos e é assunto aos céus, à vista deles. Eles veem o Jesus Cristo ressuscitado, subindo para o céu. E agora Jesus Cristo disse que algo iria acontecer. E aí a igreja se reúne em assembleia na expectativa curiosa de que algo vai acontecer. Eles desejam a informação por completo e não apenas parte dela. E diz o capítulo 2, versículo 1, que esses 120 estão reunidos, e ao cumprir-se o dia de Pentecoste, todos eles estão reunidos no mesmo lugar. E de repente, vem do céu um som, não é o vento, é só o som de um vento, o vento impetuoso enche toda a casa onde eles estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E o impacto disso é tremendo, porque são 120 pessoas falando em línguas estranhas ao mesmo tempo. Imagine. E estão falando em alta voz. E esta casa começa a incomodar a vizinhança. Diz o versículo 6 do capítulo 2, que aquelas pessoas que estavam ali começam próximas àquele momento em que a igreja está reunida, falando em línguas, e 120 pessoas ao mesmo tempo falando em línguas, e os vizinhos então são incomodados pela igreja. É a primeira vez na história da humanidade que a igreja incomoda vizinho. E nunca mais houve sossego para aqueles que são vizinhos de igreja. Nunca mais. Começa aqui em Atos, tá? A culpa está aqui. É esse momento em que a coisa acontece e não há como segurar esse momento. E é interessante porque o texto vai dizer, versículo 8 do capítulo 2, que eram idiomas humanos. Não era uma língua estranha, é um idioma humano. Não é língua de anjo. É uma língua de anjo. Não é. O único texto que vai falar sobre língua de anjo é 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14. Eu vou falar todo o contexto desse momento, em que ali você encontra o apóstolo Paulo orientando a igreja e dizendo, olha, esse é o menor dos dons, ele edifica apenas a pessoa, e ele vai dizer no capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, é só um exagero de discurso de Paulo. Não existe língua de anjos especialmente dada para... Não, aqui no Pentecoste
são línguas humanas. Tanto é que o texto vai dizer que as pessoas que vieram de tantos lugares diferentes, medos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e tal, ouviram falar no seu próprio idioma materno. Como se alguém chegasse aqui e começasse a falar uma língua da sua família, e você aqui descendente de alemão, de árabe, de americano e assim por diante, identificasse, olha, essa língua é a língua dos meus pais, eu conheço. E é muito triste ver como a curiosidade espiritual é mal interpretada, porque ela tira a validação da Escritura Sagrada quando inventa uma interpretação que a palavra não lhe permite. Isso é muito triste. E aí o texto vai dizer, versículo 11, que o conteúdo não é uma nova revelação. O que é que eles falaram em línguas estranhas? Falaram sobre as grandezas do próprio Deus. Não trouxeram algo novo, do tipo, olha, vai acontecer uma grande catástrofe. Não, eles começaram a falar aquilo que todo mundo já sabia, que é a manifestação, que Deus criou todas as coisas, que Deus rege o universo, que o Senhor é o dono do poder, da força. Essas são as grandezas de Deus na Escritura Sagrada, que você pode encontrar no livro dos Salmos. Os Salmos falam sobre as grandezas de Deus. Então, língua humana sem nenhuma nova revelação. Deu para entender? Mas a pergunta fica no ar. E o versículo 12 diz, o que isto quer dizer? A palavra do Senhor vai nos orientar que a resposta é dada pelo próprio Pedro, o apóstolo. E Pedro vai, em primeiro lugar, identificar que aquele momento espiritual especial na vida da igreja queria dizer que Deus cumpre o que promete. Joel, capítulo 2, do verso 28. O primeiro grande ensino do Pentecoste, que boa parte dos curiosos da Escritura perderam a sua real interpretação, não é se a língua é A, B, C ou D. Perderam isso. Não é se ela traz uma revelação nova ou não. Perderam isso. O grande segredo desse texto, a maravilha desse texto, está no fato de que Deus cumpre o que promete. Ele prometeu lá em Joel que isso iria acontecer. E essa interpretação não é minha, não, meus irmãos, é do próprio Pedro. Quer ver? Leia o texto para você ver. A partir do verso 14, Pedro se levanta e diz, meus queridos, o que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel, verso 16. E aí ele cita o profeta Joel no capítulo 2, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Profetizar é declarar o que a palavra de Deus tem revelado. Os vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão, mostrarei prodígios. E isso tudo aconteceu, e Pedro está dizendo, está tudo acontecendo agora, vocês estão vendo a inauguração do ministério do Espírito Santo aqui. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que esta pergunta curiosa gera uma resposta de plena convicção. Deus cumpre o que promete. O Espírito Santo inaugura um ministério a todos nós, dizendo garantidamente, historicamente revelado, que Deus cumpre o que promete. Está na Escritura, Ele vai cumprir. E isso deve encher o nosso coração de alegria, porque existem várias promessas na Escritura, não para a humanidade apenas, mas para cada cristão individualmente. Deus tem promessas para o seu povo individualmente. E eu gostaria de te desafiar a ler a Bíblia grifando as promessas de Deus para você. Que praga nenhuma chegará na tua tenda, que o Senhor vai proteger você, que Ele acampa os anjos ao seu redor, que Ele não deixa que falte comida na sua casa, que Ele é o Senhor de toda provisão, e assim por diante. Nós precisamos resgatar as promessas de Deus para nós, individualmente. E é isso que o Espírito Santo comunica. Essa é a beleza do ministério do Espírito Santo. Eles perguntam, o que isso quer dizer? E a resposta de Pedro, quer dizer que Deus cumpre a palavra. E o que Ele prometeu, Ele cumpre. E isso deve gerar no nosso coração segurança, porque Romanos capítulo 8 vai dizer que o ministério do Espírito Santo é quando o Espírito Santo, uma das características dele, testifica com o nosso coração, que nós somos o quê? Filhos, filhas do Senhor. Então essa segurança não é a igreja que dá, não é o pastor que dá, não é a chancela de alguém que é poderoso aí, não, é o Espírito Santo.
É o Espírito Santo que comunica. E quando Deus fala ao nosso coração, meu querido, isso é uma graça, é uma dádiva, é um grande privilégio. E essa curiosidade nossa, então, ela é respondida pelo próprio Espírito Santo. E ele vem dizendo: eu cumpro o que prometo. Porque o Espírito Santo, lembrem-se, é o autor da palavra do Senhor. Diz a segunda coisa, muito interessante o texto. Versículo 5 do capítulo 1 de Atos, que o Senhor Jesus disse que João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. A segunda certeza, que é resposta para aquela pergunta, o que isso aqui está querendo dizer para nós? É que a Escritura Sagrada tem promessas que se cumprem e que a palavra de Jesus não é mentirosa. Jesus Cristo, tudo o que ele falou, pode ser testemunhado, testificado. A palavra de Jesus é verdadeira, ele cumpre aquilo que diz. A grande diferença de Jesus, o que incomoda Jesus com relação a qualquer outro religioso, de qualquer outra época da humanidade, é a coerência de Jesus Cristo. Isso incomoda quem é crítico com relação a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é um ser humano, o homem-deus, extremamente coerente. Do começo da sua vida ao final dela, ele nunca disse o que disse. Ele nunca falou: olha, eu falei isso, mas não era bem assim, vocês entenderam mal, na verdade eu mudei de ideia. Não. Tudo o que Jesus Cristo falou, ele cumpriu, ele viveu. E quando ele falava que se alguém te der um tapa no rosto, você tem que virar outra face, quando ele tomou o tapa no rosto, ele virou outra face. Então o discurso de Jesus não é vazio, não é hipócrita, o que ele fala é verdade. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus Cristo cumpre a sua promessa aos seus discípulos. Virá o Espírito Santo. Veio. Não muito depois desses dias. Não foi muito depois dos dias, lá veio o Espírito Santo. A palavra é confirmada e a palavra de Cristo é confirmada. Interessante, a outra coisa que nós percebemos aqui no versículo 7 é que a graça da habitação do Espírito Santo é para todas as pessoas. Olha o que diz o capítulo 2, o versículo 7 do texto. Vai dizer que as pessoas estavam atônitas e admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? Outra riqueza do Espírito Santo em nós, no nosso meio, é que ele usa as pessoas mais simples, assim como usa as pessoas mais poderosas. Ele usa a pessoa mais iletrada, assim como usa a pessoa mais culta. Ele usa a pessoa sem nenhum recurso financeiro, como usa a pessoa mais rica da face da terra. Ele não faz acepção de pessoas. Não existe uma elite religiosa, não existe uma elite espiritual, não existe um grupo, né, eleito, escolhido para ter sozinho o direito da revelação para a igreja. Então a igreja se reúne e aí você diz: não, e agora existe aqui o suprassumo que o Senhor elegeu de liderança para dar a interpretação da Escritura. Não existe isso. O Senhor dá isso a toda a igreja, a todas as pessoas. É a igreja que é eleita de Deus, é a igreja toda. E o texto vai dizer que aquelas pessoas eram as mais simples daquele contexto social. O Galileu era o terceiro depois de ninguém. Ele não tinha nenhum tipo de ascendência de realeza, ele não tinha poder econômico, era uma sociedade realmente colocada à parte. Mas ainda assim, aprove ao Senhor usar essas pessoas, como usou Isaías, o profeta, que era um homem rico, como usou Paulo, que era um homem poderoso de sua época, e tantos outros, homens e mulheres. Para o Senhor não há acepção de pessoas. Então a pergunta continua: o que isso quer dizer? Quer dizer que o Espírito Santo confirma a palavra, quer dizer que Jesus Cristo não mente, quer dizer para todos nós que não há acepção de pessoas quando o Espírito Santo de Deus quer falar aos corações, quer usar pessoas. É interessantíssimo quando você vê os belos discursos de Pedro, e aí você vai estudar um pouco da história de Pedro, e descobre que Pedro não teve nenhuma educação formal, Pedro era um pescador. E o livro de Atos diz que as pessoas ficavam atônitas, como ele falava com tanta intrepidez, porque o Espírito Santo estava atuando na vida dele.
A última coisa que nós percebemos aqui é que o Espírito Santo veio para nos conduzir a Cristo para a salvação. Olha o que diz o capítulo 2, o verso 21, quando Pedro está respondendo aquela pergunta, o que isso quer dizer? O texto vai dizer que Pedro responde, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É isso que quer dizer a ação do Espírito Santo. Como as pessoas se perdem na beleza do ministério do Espírito Santo, às vezes discutindo se é língua ou não é língua, se fala língua de anjo ou língua de homem, quando o texto é tão claro. Isso é o que há de menos importante no texto. A riqueza do texto está no fato de que quando somos habitados pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo, alvos da graça do Espírito Santo, nós somos automaticamente conduzidos até Cristo Jesus, e o reconhecemos como Senhor e Salvador, e isto é obra do Espírito Santo em nós, não é obra de convencimento humano. Eu me lembro da minha conversão, eu me lembro do dia especial em que foi um processo, mas teve um dia em que foi muito marcante. Eu não me lembro quem estava pregando, vocês acreditam nisso? Eu não me lembro quem estava pregando, não sei quem foi o pregador, olha que coisa interessante. Mas eu não me esqueço do toque do Espírito Santo, tão especial em meu coração naquele dia, me levando a Cristo Jesus. E isso é algo que João, capítulo 16, nos garante, que foi Cristo Jesus quem disse que seria assim. João, capítulo 16, os versos 13 e 14, Jesus conversando com seus discípulos, Evangelho de João, capítulo 16, versos 13 e 14, Jesus fala sobre a missão do Consolador, e diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, quer dizer que existe também a possibilidade de alguém ser levado pelo Espírito da mentira, que é do inimigo. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele, Jesus está dizendo isso, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Volta lá para Atos, o versículo vai dizer, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a ação do Espírito Santo, ele nos conduz a Cristo Jesus. Quando alguém diz assim, o Espírito Santo está habitando em mim, eu estou cada vez mais sedento do Espírito Santo, eu estou vivendo cada vez mais próximo do Espírito Santo, mas essa pessoa começa a se distanciar, nem cita o nome de Cristo, nem o ensino de Jesus Cristo, começa a desconfiar. Comece a desconfiar. Tem gente que acha que está vivendo espiritualidade cristã, quando está vivendo sincretismo religioso, emocionalismo barato. E vai se frustrar, porque o final desse caminho é triste. Mas quando nós somos habitados pelo Espírito Santo, ele começa a nos mostrar o caminho da verdade, da Escritura Sagrada, das palavras de Cristo, ele começa a quebrar toda a acepção de pessoas, e nós começamos a perceber o quão próximo de Cristo Jesus nós estamos ficando. As palavras de Cristo, os conceitos de Cristo, a pessoa de Cristo nos atrai, e é por Ele e para Ele que nós nos congregamos, porque Ele morreu na cruz por nós e ressuscitou para que tenhamos vida e vida em abundância. Qual foi o resultado disso, dessa ação do Espírito Santo? A igreja nunca mais foi a mesma. Depois da descida do Espírito Santo, a igreja nunca mais foi a mesma. Ela começou a produzir milhares de pessoas convertidas pela ação do Espírito Santo. Não era só judeus agora, eram judeus, gentios, gente vindo de todo o canto da terra, e a palavra do Senhor em Atos vai dizer que o Senhor multiplicava dia após dia os que iam sendo salvos. Qual era a mensagem que convertia o coração dessas pessoas? A mensagem de Jesus Cristo, sua vida, obra, ressurreição. Quem aplicava essa mensagem ao coração deles? O Espírito Santo. E aquela igreja ia crescendo, 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 até chegar um momento em que essa igreja começou a ser perseguida. E essa é outra característica da intimidade com o Espírito Santo. Todas as vezes que você estiver na intimidade do Espírito Santo, prepare-se.
Porque ao proclamar a vida de Cristo Jesus, a obra de Cristo Jesus, e ser luzeiro no mundo em trevas, sal nesse universo insípido, prepare-se, porque chumbo grosso virá. Mas o Senhor Jesus já disse: se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também. Jesus Cristo já avisou tudo. Daí, como eu posso responder essa pergunta? O que isso tudo quer dizer na nossa vida individual, particular? Volte para a pergunta e você vai entender que essa curiosidade santa que essa pergunta gerou, o que isso quer dizer? Ela traz uma resposta evidente. Quando o Espírito Santo toca o nosso coração e nos conduz dessa forma, Gálatas capítulo 5 é verdade. E se Gálatas capítulo 5 não for verdade na sua vida, na minha vida, nós estamos com sérios problemas espirituais e precisamos orar e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Abre lá em Gálatas capítulo 5, que eu sei que muitos irmãos conhecem, mas precisamos sempre nos lembrar desse texto. Gálatas capítulo 5. Tem muita gente que diz que tem intimidade com o Espírito Santo, mas quando você coloca Gálatas capítulo 5 como peneira na vida dessas pessoas e passa assim, não sobra nada. Não sobra nada. É fé pueril. Gálatas capítulo 5 diz, verso 16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Como é que eu sei que eu estou andando no Espírito? Verso 22. O Espírito gera em mim um fruto, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí o Espírito Santo me dá a certeza do verso 24, que eu sou de Cristo Jesus. Crucifiquei a carne com as suas paixões e concupiscências. E se eu vivo no Espírito, então eu tenho que andar no Espírito. A grande armadilha, o verso 26. Não nos deixemos possuir de vanglória. Quando é que a vanglória ocupa o coração? Quando você provoca uns aos outros e tem inveja do outro. Oh, meus irmãos, está faltando muito fruto do Espírito na igreja evangélica brasileira. Muito. Quando alguém é bem-sucedido, quando alguém está feliz, o que não falta é a inveja. E ela se manifesta com a crítica, né? Com aquela palavrinha maldosa, maliciosa. Por quê? Porque não entendeu absolutamente nada da ação do Espírito Santo e não está produzindo frutos. Desafio para nós, o que é que nós devemos levar para casa, né? Depois de você falar isso tanto, pastor. Pegue o texto de Gálatas capítulo 5, pregue lá no espelho do seu banheiro. Pregue na sua agenda, Ctrl+C, Ctrl+V no seu celular. Jogue no seu Facebook. E não se esqueça que isso aqui tem que aparecer na sua vida. Mas prepare-se, porque o inimigo virá para tirar a tua alegria, o teu amor, a tua paz, a tua longanimidade, a tua benignidade, a tua bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas se você estiver preparado, aquilo que a Bíblia diz, resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Então você vai continuar o seu caminho tranquilo, porque ele vai dizer, não adianta, esse aí não tem condição, essa aí não tem condição. Essa pessoa, com santa curiosidade, entendeu a obra e o ministério do Espírito Santo. Entendeu a obra e o ministério do Espírito Santo. Aí sim, nós podemos viver na intimidade do Espírito Santo, para a glória do Senhor, sempre glorificando o nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos e pensar um pouquinho na sua vida.
Esse é um tempo de reflexão, você está no lugar certo para refletir na sua vida espiritual. O que tem tirado sua alegria? A sua paz? Quantos atos de bondade você tem praticado? Você é uma pessoa mansa, tranquila? O Espírito Santo tem produzido esse fruto em você? Quantas vezes você tem sentido o Espírito Santo te conduzir para pensar naquilo que Jesus Cristo te ensinou? A intimidade do Espírito Santo deve produzir frutos. Deve produzir frutos. Em Cristo Jesus, e pela obra do Espírito Santo, você deve ser cada vez mais uma pessoa mais leve, alegre, pacienciosa, mansa e com domínio próprio. Isso é poder do Espírito. Isso é poder do Espírito. Ainda que os montes tremam e as águas espumejem, eu não serei atemorizado, porque eu sei que o Senhor está comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós não queremos viver uma fé religiosa fraudulenta. Nós não queremos experimentar falso poder e emocionalismo barato. Afasta de nós essas armadilhas. Dá-nos, ó Deus, discernimento, compreensão, conhecimento, para perceber as armadilhas do inimigo, do mundo, de pessoas maldosas, quando se apresentarem a nós, querendo tirar de nós o amor, a alegria, a mansidão, a longanimidade, a benignidade. Ó Deus, não permita que os nossos pés caiam nestas armadilhas, mas nos faça, Senhor, andar na intimidade do Teu Santo Espírito, experimentando Tuas promessas se cumprindo uma a uma. E ao reconhecermos isso, que possamos glorificar o Teu nome, agradecer ao Senhor, cantar louvores e compartilhar com outras pessoas, dizendo: viva no Espírito. E quando elas perguntarem o que isso quer dizer, possamos responder com as nossas próprias vidas. Oramos pedindo esta bênção em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.